Olha, eu cheguei hoje tão cansado que eu nem lembrava que tinha aula. Minha mulher que me acordou e falou: você tem aula pra dar. Aí eu, ei, caramba, nem lembrava que era sexta. Trabalhando tanto que eu nem lembrava É, que era sexta. é complicado. Vai dar você. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Então, galera, primeira coisa que eu quero que vocês vejam hoje é que quando a gente está estudando raio-x, Você deu mais dele? a gente tem uma importância muito voltada pelo tempo de curso Bota aqui assim. para a parte óssea, entendeu? Então é importante que a gente perceba que hoje a gente vai ver que nosso corpo ele é constituído muito. Um pouco d'água? Espera aí, deixa eu mutar a Margot. Pronto. Nosso corpo ele é muito mais constituído de osso, muito mais do que. Ai, peraí, mais uma pessoa mutada. Aí vocês podem tirar o mute quando vocês forem fazer perguntas. Então, galera, é importante que a gente hoje perceba que nosso corpo ele vai muito além do, do, da parte óssea, né? Então é importante que a gente perceba hoje, e a gente vai começar a falar sobre isso também. Vocês já perceberam por eu começar já direto com tórax e abdômen. Vocês viram que vocês acabaram estudando coisas que são além do convencional, né? Vocês viram que vocês estudaram abdômen, vocês estudaram diafragma, estômago, vocês estudaram várias outras coisas que na hora de a gente realizar, estudando, lógico que a galera que trabalha já há um tempão já tá super ligada já, e sabe da importância e do quanto se pode fazer de diagnóstico com, com uma, como é que eu vou dizer? Com uma radiografia. Mas a tomografia, ela não faz só uma imagem em 3D e afins. Ela faz uma imagem que possibilita analisar reações a alguns estímulos, principalmente quando você coloca contraste, entende? Então, assim como a gente viu isso no tórax e no abdômen, a gente também consegue ver bem claramente uma diferença que fica gritante, o quanto a gente fica conectado à parte óssea. E o exemplo de hoje é cervical e pescoço. Parece a mesma região falando, né? Mas quando a gente fala de um exame de cervical, a gente está fazendo uma análise óssea da região. Se você falar e lembrar, lá na aula de abdômen, tórax, você tinha uma diferença que caiu até na prova de bacia e pelve. Lembra? E a gente já tinha falado que bacia e pelve se modificava porque bacia era uma análise óssea, uma análise que você dizia se tinha uma fratura, se tinha uma luxação, se tinha algo que realmente era mais ortopédico, tá? Podemos assim simplificar. E a pelve ela tem uma análise funcional, ela tem uma análise tanto do sistema endócrino, do sistema digestório, final do sistema digestório, ela tem uma análise também do sistema reprodutor. A gente tem uma análise bem mais completa, né? Por exemplo, a pelve masculina, a gente não para na síntese pública, a gente para no fim da bolsa escrotal, entendeu? Que a gente precisa, de acordo com a maioria das análises, ter tudo da pelve masculina.
E quando a gente faz um abdômen em que, por exemplo, a análise é do abdômen superior, e aí pede abdômen e pelvo, a gente vai sim até a síntese pública, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção de onde até onde vão as nossas análises, ok? Dessa forma, a gente também está olhando aqui, em vermelho nessa imagem, a gente tem a coluna cervical, tá? Mas a coluna cervical, ela exemplifica bem a parte óssea, tá? E aqui a gente também vê aqui as cartilagens, tá? Toda aquela preocupação também da neurocirurgia, da anatomia neurológica. Então você tem aquela preocupação de se o disco ou se a vértebra ela começa a comprimir alguns nervos ou a própria medula, e essa é uma análise da própria cervical. Mas quando a gente vai olhar outras coisas, a gente acaba vendo, por exemplo, aqui, que aqui não está na janela óssea, tá? Isso aqui, a gente está observando a janela de partes moles. E o FOV, ele não está aqui, ó, só na região óssea. Você está vendo aqui, ó, as extremidades do pescoço. Inclusive, olha aqui, ó, o lado direito desse pescoço tem esse volume e o lado esquerdo ele tem um volume muito maior, tá? O que provavelmente deu uma elucidada, deu um start na cabeça desse médico, tá? E solicitou, poxa, eu queria que fizesse o contraste para poder averiguar qual a natureza desse volume, né? Eu vi que tem um volume, tá? Acima do normal o tamanho. Contudo, eu preciso analisar o que está vendo, se isso aí, por exemplo, é um abscesso, né? Se é uma infecção ativa e tal, ou se isso aí pode inclusive ser, como a gente é uma palavra que está o tempo todo já na boca de vocês, porque isso vai acabar na boca de vocês também enquanto vocês estiverem trabalhando. Então, vocês vão ter o tempo todo preocupação se vocês vão estar lidando com uma neoplasia. Então é importante que vocês sempre estejam em contato direto com o médico, tá? A não ser que você trabalhe num local onde o médico radiologista ele não esteja presente e também não tenha nenhum contato, ele não consiga fazer telelaudo assim para poder guiar, né? Por mais que o pedido venha com solicitação médica, tá? Eu quero lembrar vocês, se o pedido veio com solicitação médica de contraste, você já tem que pensar, é possível que esse exame não seja laudado naquele momento. Se for de emergência, você tem que explicar para o médico solicitante que ele tem que estar presente na hora da administração do contraste. Por que ele tem que estar presente? Tá? Aconteceu aí em um hospital qualquer, onde eu tive contato e que o médico perguntou por que eu tenho que estar presente. E aí um colega meu respondeu, se o paciente tiver uma reação alérgica, a gente precisa de uma resposta rápida da equipe médica. Então a gente precisa de um CRM presente, tá? A gente realmente precisa, legalmente a gente precisa. Porque ninguém vai falar, poxa, eu não fui porque eu estava ocupado, eu não fui porque eu não quis. Vai sempre falar, ninguém me chamou. Então é importante que a gente esteja sendo respaldado, tá? E fale assim pro médico solicitante que ele precisa estar presente na administração do contraste, tá bom? Não é só solicitar contraste. Ele precisa estar presente.
até porque ele precisa, por mais que ele saiba muito, ele é um médico lá da frente, ele é um médico intensivista, ele é um médico de diversas especialidades, por mais que ele saiba identificar essa imagem, ele, por questão de respeito entre eles mesmo, eles sempre fazem uma troca importante de experiências, de informações em que o médico responsável por laudar, que é o médico radiologista, ele passa essas informações, tá? Isso de maneira legal, isso de maneira seguindo o Colégio Brasileiro de Radiologia, e isso de maneira ética. Se você vê uma coisa fora disso, aí é uma coisa deles, entendeu? Deixa os médicos se resolverem. Mas você tem que ter um médico presente, tá? Para poder realmente. Pode ser que não aconteça nada, graças a Deus, não vem acontecendo há muitos anos, tá? Mas é importante que você tenha um médico presente na administração do contrato. Ainda que ele não vá laudar, ele precisa estar presente para a segurança do paciente. Ok? Então, Professor, fala aí. boa noite, Maurício. Boa noite, obrigatório estar presença, é obrigatório estar a presença desse médico na hora que a gente for fazer o exame do paciente? Sim, é obrigatório. Ah, tá. Entendeu? Ok. Tudo que você vê diferente, tá? Não está seguindo essa orientação específica, e a pessoa que está fazendo, por mais que seja obrigado pelo serviço, por mais que tenha outras coisas, eu não estou aqui para questionar diversos serviços, eu conheço muitas histórias e muitas eventualidades, né, com o serviço. Por mais que a gente tenha várias histórias com serviços, legalmente a gente precisa estar com um CRM, tá? Ainda que ele não vá laudar, a gente precisa estar com um CRM para uma resposta rápida, uma resposta de segurança para o paciente. Show? Aqui, por exemplo, essa imagem aqui, a gente tem até um aumento importante de partes moles, tá? Que a gente precisa fazer um contraste para poder ver a natureza, tá? Então, se você olhar aqui, ó, primeiro, só por ele estar assim bem, aqui está escuro em volta e a gente está vendo vários vasos, está numa fase arterial um pouco mais tardia, mas está numa fase arterial, tá? Se você reparar o quanto houve absorção desse contraste ainda na fase arterial, então o médico já tem uma resposta bem importante da natureza desse aumento de volume. Aqui nesse caso é a parte direita, falando. Essa imagem está em axial, né? Está em axial, ó. Meu Deus, emocionou. Está em axial, sim, tá? A gente chama vulgarmente, exceto para pés, tá? De corte bolinha, mas é axial. É isso mesmo. É só para poder dar uma lembrada, principalmente para quem está começando a estudar. Parece um corte mais arredondado, é um corte axial, tá? Isso aí é um outro momento também. A gente tem um aumento aqui de partes moles bem importante, tá? E aí você vai fazer aqui, por exemplo, o exame faz uma reformatação coronal, aí você vê aqui, ó, o aumento de volume é tanto, mais tanto, que aqui, ó, a condução aérea aqui, ela fica até torta. Isso aqui tinha que estar descendo assim, ó. Isso aqui tinha que estar descendo aqui, ó, para baixo. E aumento de volume é tão grande que a pessoa deve respirar até com muita dificuldade. Entendeu? Professor, isso é um tumor? Então,
essa parte está sem contraste. Parece de verdade, mas é importante que as pessoas façam o estudo completo, tá? Arterial, venoso e tardio, tá bom? Ou, né, se for cortar uma dessas fases, ou que façamos um estudo correspondente com os médicos radiologistas que vão laudar, tá? Existem alguns lugares, eu trabalho em um, que corta a fase sem contraste, eles já preferem ir direto na fase com contraste, tá? Então essa aqui é uma tomografia, tá? Embora já estava até lendo aqui as informações que vinha com o nome do paciente. Pelo Zoom? Não, pela explicação. Ah, show. Vamos ir para isso. É importante que a gente veja que, embora que esteja sendo chamado de cervical, e isso aconteceu com certeza porque esse livro não foi escrito por técnico de radiologia, nem por ninguém da radiologia, provavelmente é médico, tá? A gente tem aqui que, se fosse um exame de cervical, toda essa parte mole, ela estaria ignorada. A gente ia concentrar nossa resposta aqui na cervical. E aqui é um exame de pescoço, tá? Feito num somatom, ou seja, da Siemens. Graças a Deus, aqui eu estou olhando aqui que não tem nenhuma identificação do nome do paciente, né? Tem a data, o horário, mas não tem o nome do paciente, graças a Deus, tá? Mas aqui você tem aqui, isso é uma imagem de internet, tá? Isso é de Curitiba, nem pode ser meu, isso está num livro. Então a gente tem aqui, ó, uma fase venosa, onde você não tem os vasos com uma cor viva, assim como você vem aqui, ó, olha aqui, repara bem como aqui, ó, os vasos eles têm uma cor viva, tá? Mostrando bem que está numa fase arterial. Aí você vem aqui, ó, na fase venosa, você não vê mais aquela cor o branco tão vivo, tá? Você já vê uma perfusão do sangue, né, com contraste acontecendo por todo o tecido. E inclusive demonstrando aqui, ó, que essa parte, tá, que era uma parte que deve ter ficado assim, poxa, o que é isso? Né? Deve ter chamado a atenção do médico. E aí ele fez o quê? Ele fez essa fase contrastada e ela não absorveu, tá? Ficou aqui na periferia, não absorveu, o que já descarta, né, nessa fase, né? Não sei se na fase tardia de repente possa haver uma absorção, tá? Isso é bem raro, mas acontece no pescoço, mas já começa a colocar uma hipótese para o médico de não, isso aí deve ser cístico, isso aí pode ser algo que não está absorvendo. Começa a descartar na cabeça dele a hipótese de neoplasia, ok? E aí, quando a gente vê aqui, ó, trombose da veia jugular, então não é nem cisto, isso aqui é uma trombose, ok? Aqui era onde devia estar subindo a jugular, quando você olha do outro lado, a jugular está cheia, então está no tempo certo. Só que aqui, desse lado, a jugular está vazia. Então você tem um trombo, você tem algo impedindo que o sangue esteja chegando o sangue venoso, né? Esteja chegando voltando por aquela região, ok? Porque o sangue ele sobe arterialmente para o crânio e na hora de voltar ele sobe com as veias. Então essa parte aqui, ó, é uma trombose, tá? Uma obstrução de uma veia importante que é a jugular. Quantas vezes você já ouviu falar, vou pegar na sua jugular, né?
Então, a jugular é uma veia, tá? Não é uma artéria. Tá? Assim como muita gente, mas muita gente, ontem mesmo eu escutei isso e achei super engraçado, a veia aorta. Enfim, a gente está muito acostumado com algumas coisas que a gente escuta coisas erradas e a gente acaba reproduzindo, tá? Porque isso é até um profissional de saúde, não era da radiologia, graças a Deus, ok? Mas acontece, a gente realmente às vezes se pega reproduzindo besteiras o tempo todo. Aí, ó, quando a gente pega, e a gente tem aqui, ó, uma imagem, ela seria um sagital, mas deu uma rodada na imagem. Primeiro fez uma renderização que a gente chama de MIP, tá? Que a gente precisa aumentar a espessura e apertar um botãozinho chamado MIP para poder deixar muito mais evidente densidades maiores, tá? Se você reparar bem nessa imagem, olha aqui, ó, esses traços aqui, repara aí, Lani, olha, Lani, aqui, ó, você está vendo esses traços aqui? Tá vendo? O que é isso, Lani? Não, tem uns traços aqui, ó, horizontais aqui nessa imagem. O que são? Você está com o áudio fechado. Ixi, não deu para escutar nada, Lani. Tá em perfil? Não, tá em perfil, mas por que esses traços pretos aqui estão acontecendo? Olha onde eles estão, a origem deles. Olha aqui. A gente pode dizer que seria um perfil, né? Tá em sagital. Mas aí me diz aqui, o que pode aqui? Tá provocando esses traços. Galera, vocês se lembram que quando a gente falou que vocês já fizeram prova sobre isso, sobre artefatos? Isso é um artefato. É por isso que vocês estudam. Eu ia falar, né? Mas você perguntou a Lana, eu fiquei quieta. Não, sim. Importante mesmo. Não, obrigado por ter respeitado. A gente tem que desafiar um pouquinho o outro para a gente realmente começar a usar, para vocês entenderem que aquilo que vocês estão estudando faz sentido. Não é uma coisa assim, joguei, respondi na prova e nada mais. Eu nunca mais vou ver aquela história. Não, é importante sim. Isso aí tem representação na sua vida profissional. Aquilo ali vai aparecer. Tá? Então, isso aqui, ó, é um sagital bem obliquado para a gente poder conseguir liberar a visualização da carótida, entendeu? É uma fase arterial. Alguém falou? Então é proposital. É proposital. Sim. Boa noite, Renato. Estou as duas. Então, é importante, de verdade, que vocês prestem atenção nisso aí, porque aqui foi utilizado porque não provocou um grande prejuízo. Mas se for uma prótese removível, a gente pode evitar, entendeu? Porque se fosse algo exatamente naquela região onde está o artefato, podia colocar em dúvida. E não adianta você usar o MPR, vein coronal e sagital, porque sempre vai estar com esse artefato. Tá? Esse artefato ele foi adquirido junto com a imagem, com o volume. Tá? Então, para a gente poder visualizar aqui, ó, como isso aqui, ó, acontece aqui com uma pseudotrombose, pseudoaneurisma, perdão, aqui, ó. A gente tem aqui
Eu dei bastante zoom. Vocês estão vendo aqui, ó, um traço aqui, ó, que divide essa artéria aqui? Consegue ver o traço? Estou dando bastante zoom. Sim, tá dos dois lados, né? É, exatamente, igual a seta está mostrando. Então, esse traço é um traço que normalmente ele exemplifica um aneurisma, tá? Nossa. Então, é importante. E ele é um pseudoaneurisma porque, ó, se você olhar aqui no sagital, ele não está montando exatamente um aneurisma, tá? Ele é parcial e ele não provoca uma diminuição da função, ok? Um prejuízo de função. Fala, Laine. Quando que nós vamos conseguir enxergar essas coisas igual você? Calma. A gente tem que ficar olhando muito, Laine. Muito, mas muito. Mas eu olho. Não é só na aula, não. Você vai ter que olhar pra caramba. Você vai começar a estagiar, tá? E isso vai ser a vida toda. O tempo todo você vai aprendendo, tá? Diferente de outras coisas, a gente não vai simplesmente olhar e já vai saber tudo, tá? Não é que nem jogar bola. Você vai aprendendo todo dia. Eu não sei, o pessoal que é profissional da bola também deve aprender todo dia, né? De repente os boleiros, né, de final de semana não aprendem todo dia. Tá em Sagital esse. Exato. Que isso, assim eu fico feliz demais. Quando é que a gente vai olhar? Quando é que a gente vai saber? Fala, Maurício. Tudo é questão da prática, né? Quanto mais praticar, melhor fica aprendendo, né? Exatamente, mano. Então, galera. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprendendo, né? Muito, exatamente isso. A gente só tem que praticar o tempo todo. A parte teórica vocês já estão investindo, vocês já estão assistindo, vocês estão no meio de uma pandemia aprendendo. Você pode ter certeza, se você sentar com uma pessoa que não é da área, você sentar com uma pessoa que é médico da emergência, você já sabe mais coisas que eles ainda nem aprenderam. Por quê? Porque médico não estuda radiologia, tá? Você pode tirar a onda. Mais gostoso do hospital é que médico ele pede ajuda com o maior carinho pra gente. Porque eles realmente não estudaram essa parte. Vocês é que estão estudando. Ô, Paulo, fala aí. Você tem algum material, algum site que você possa mandar pra gente sobre isso, que a gente, uma imagem e o que é do lado, pra gente estar estudando, vendo, lendo? Eu até percebi ontem que tenho jogado pouco, mas eu jogo. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem que eu joguei. Que barulho é esse, gente? Ih, deve ser eu. Esqueci Tá. de ligar o áudio e lavar o copo. Enfim, a gente tem essa oportunidade. A gente tem um site que é em inglês chamado Radiopedia. Aí você fala assim, poxa, em inglês, como é que eu vou ler? Já ouviram falar de Google Tradutor? Quando você não sabe ainda perfeitamente inglês? Então, o Google Tradutor existe, ele traduz direitinho para você. Tá bom? É só jogar, copia tudo e joga no Google Tradutor. Ele vai te dar exatamente o que o pessoal falou. Tá bom, Laine? No final da aula, joga esse link aí, professor. Eu vou jogar no grupo. Vou escrever bom. agora para eu não esquecer. Tá. É porque tem que lembrar você que você ficou de jogar outra aula, a última aula lá no seu canal que você não jogou. Não, eu joguei, acho que foi quarta. Eu realmente tinha esquecido. Eu joguei quarta. Eu realmente tinha esquecido. Professor, Oi. então, o senhor colocou a nota da prova, mandou por e-mail? Eu não recebi Mandei. isso, não. A sua Não não. veio, não. Não, Margot estava até me falando que tinha que assim, assado e tal, mas eu não
tem caixa de entrada, caixa de saída, não tem nada. Tá. Aí depois que eu ver, eu te mandei durante a semana, mas o senhor devia estar ocupado, não me respondeu. Não, beleza, eu vou ver. Eu até vi que você mandou, porque realmente eu É. tava no plantão. Meus únicos dias em casa, de verdade, são quarta e sexta. E sexta ainda tô com vocês. Uhum. Mas eu vou... Tá, sem problema, já posso ver. Oi, fala aí. Eu quero fazer uma pergunta. Manda, Rê. Olha só, porque o nosso curso, no caso, iria acabar esse mês, certo? Não é daqui a Mais 2 meses, de não? estágio. Não, É era com esse 2 mesmo? meses de estágio ou é um só? Acho que é um mês, não é não? Que o pessoal acaba prolongando e para quem quer ficar bastante tempo. Eu não sei, eu não vou prometer nada não. Isso aí quem pode responder é o coordenador, Michel, tá? Mas que eu saiba são mais 2 meses. Mais 2 meses de aula, então? Isso aí. Porque eu estava pensando como é que faria a respeito da pandemia. Assim. Como é que a gente vai estagiar? Como é que termina? Então, conversa bem, né? Eu não sei como é que é. Se iria Deixa eu- continuar dando aula nesse tempo, já que não teria Aí estágio, no caso, entendeu? o estágio só quando acabar, vem, né, agora, eu acho, né? Deixa eu rapidinho. O que que acontece? A galera, ela tá fazendo a radiopedia.org, por isso que eu não estava achando. Que eu prometi pro pessoal que eu ia mandar no grupo, tô mandando agora. Eu botei .com, mas é .org. Isso aí é um dos sites, mandei agora lá no grupo, em que tem casos, entendeu? É importante mesmo, assim como vocês estão falando, é importante vocês verem casos, vocês conseguirem entender o que vocês estão fazendo, né? Não ser uma coisa solta. Tá ótimo, tá? Outra coisa, a respeito do que a Renata falou. Só um segundo.